boa tarde para você que está nos assistindo. Hoje, quarta-feira, dia de sempre juntos, né, gente? Que coisa boa, né? Falar de um assunto, normalmente um assunto extremamente importante, mas de uma forma leve, descontraída, de fácil entendimento. Esse é o propósito do programa. Aí, o tema de hoje é: qual deve ser a relação entre fé e boas obras? Aí eu te faço a pergunta: será que somos salvos pelas nossas obras? Porque se sim, para muitos eles vão dizer que ótimo, eu sou uma pessoa extremamente boa, faço tudo tão certinho, ajudo tantas instituições de caridades, estou sempre disposto a dizer um sim para alguém que precisa. Mas e se a resposta for não? E aí? É somente pela fé, é Deus que salva. Então eu não preciso fazer mais nada. Porque de que adianta? Já estou salvo. Para que eu vou ajudar alguém, né? Deus me conhece, sabe que eu sou pecador? Calma, gente. Não se precipite. E não se empolgue aí com essas afirmações que eu fiz. Porque agora a ideia é a gente entender de forma clara qual a relação dessas duas questões tão importantes e que têm deixado tanta gente sem saber, perdido. E eu conto com a ajuda do nosso reverendo Leonardo Campanha para a gente entender bem direitinho esse assunto, porque é um assunto que ainda causa muitas dúvidas, né, pastor? Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Hoje eu vou tentar ser mais breve, falar menos, né? Fui boicotado antes de começar o programa aqui. Talvez não falar mais nada, mas vamos ver se a gente consegue explicar aqui. Não. Fala tudo, por favor. A gente quer ouvir. Mas esse é um assunto que tem gerado controvérsias ao longo da história. Né? Não é um assunto que tem sido debatido só recentemente. Mas mostra algo que eu tenho insistido com quem me conhece mais de perto, que é a compreensão da Bíblia como uma verdade absoluta, independente se fuja a nossa lógica. Né? Então eu brinco que entre a minha lógica e a verdade bíblica, eu fico com a verdade bíblica. Pouco importa a minha lógica. Bom. E a gente vai ver que existe uma relação bem mais moderada e bíblica entre essas duas coisas, fé e obras, que não vai nem para um extremo de achar que a fé é possível atingir a salvação pelas nossas obras, e muito menos de que uma vez que eu tenho fé e sou salvo, eu nada faço. Né? Então são dois extremos errados, não bíblicos, e eu entendo que ao longo do programa a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Ai, vamos sim. Eu quero, de alguma forma, poder esclarecer o máximo para quem está em casa. E aí eu começo com aquela perguntinha, né? Quando a gente fala de boas obras, gente, calma. Boas obras também, elas são bem vistas por Deus, mas precisamos compreender, né? O que é aceitável para Deus, o que são essas boas obras. Tá. O que são boas obras? Boas obras são todas as coisas que são ordenadas por Deus para que nós façamos. Né? Então, desde, de fato, ajudar o necessitado, isso é, de fato, uma boa obra, mas as pessoas normalmente tendem a olhar para a assistência social como a boa obra. Entendi. Né? E a gente vai ver que não. Como suficiente, né? Não, e como sendo a única possível. Né? A gente vai ver que é algo importante. Jesus Cristo disse que nós sempre teríamos os pobres conosco para a gente cuidar, né? Ele fala para Judas lá, o tesoureiro ladrão. E então a gente precisa ficar atento com as verdades bíblicas de que não é somente assistência social, mas diversas outras coisas fazem parte das boas obras. Né? Então, amar o próximo faz parte de boas obras. Eu não amo o próximo somente através da assistência social. Eu vou amar o próximo, por exemplo, quando eu evangelizo, se esse próximo é um não cristão. Eu vou amar meu próximo, que é cristão, quando eu confronto com o pecado, quando eu conforto em meio à dificuldade. Por exemplo, numa fase como nós temos vivido, né, quando a pessoa passa por um luto, por exemplo, e eu conforto essa pessoa, eu estou pronto a ouvi-la e a conversar com ela sobre o assunto, a confortá-la, isso é uma boa obra. Né? Então, quando um irmão meu tem necessidade, né, de um discipulado, tem necessidade de uma palavra de estímulo. Quando eu faço isso, né, isso é uma boa obra. Então a gente não deve focar somente aí na assistência social, mas existe um aspecto, um leque bem grande de boas obras descritas aí nas Escrituras. Né? Então a gente tem que ficar mais atento com a Bíblia. Né? E aí isso assim, é uma das
chaves aí, né? Um dos segredos da vida cristã é sempre estar atento às Escrituras, é sempre conhecer cada vez mais as Escrituras, porque ela vai direcionando os nossos passos. E é aí onde mora o perigo, né? Porque ter essa prática da leitura, ter essa busca da leitura, ainda mais quando eu vejo muitos comentários, e eu já fiz esse comentário. Gente, eu não sei, eu não consigo compreender as Escrituras, né? Por isso que é importante ter uma igreja, ter um bom acompanhamento, para você ser bem instruído e receber esse estímulo, né, de forma coerente para você buscar, né? Isso, inclusive na terça-feira da semana passada, vocês falaram sobre o versículo "Tudo posso naquele que me fortalece". Exatamente. Então, a gente vê que é importante ter um conhecimento das Escrituras. É importante nós estarmos familiarizados com as Escrituras, né? E aí a gente também teve outro programa na semana passada falando sobre tecnologia. E a gente vai excelente. E a gente vai ver as consequências. A parte da não compreensão das Escrituras, ao longo do caminho a gente vai conversar sobre isso, está relacionado com a falta de letramento, de saber ler e não só ler, mas também entender. Exatamente. Né? Então isso tem uma parte de ensino, uma parte educacional, e existem outros aspectos, né? Mas sempre lembrando que o Espírito vai aí abrindo os olhos do nosso coração para que entendamos as Escrituras. Muito bom. E a nossa próxima pergunta é: como as boas obras acontecem e qual é a relação, né, da fé e boa obra? Tá. As boas obras acontecem como resultado da ação do Espírito Santo que habita no crente. Então, se a pessoa ficou atenta à minha frase, já vão responder várias perguntas. Ao longo do programa a gente vai voltar a essa frase e vai dar pra gente mostrar, quando eu falei aquilo, eu já respondi essa daqui. Quer repetir? Mas aí, então assim, as boas obras são resultado da ação do Espírito Santo que habita no cristão, né? Então nós, como crentes, somos habitados pelo Espírito Santo, e a habitação do Espírito traz consequências para a vida do cristão. E uma das consequências que ela traz são as boas obras. Né? E as boas obras, elas se relacionam com a fé, porque uma vez que eu professo ter fé em Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador, isso significa que eu tenho que fazer boas obras. Então, aquele que professa ter fé em Jesus Cristo, aquele que é habitado pelo Espírito, ele, por conta da sua fé e por conta da ação do Espírito, que age pela fé, essa pessoa será levada a praticar boas obras. E mais uma vez voltando, boas obras conforme descritas nas Escrituras, né? Não apenas assistência social, mas também está envolvido no pacote em outras coisas como adoração a Deus, como convívio com irmãos, né? O amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a si mesmo vai abranger todas essas boas obras, né? Então, resultado da habitação e resposta daquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Entendi. E você percebe que é o inverso, né? Algumas pessoas, elas querem fazer as boas obras para ficar bem com Deus, né? Se aproximar de Deus. E a gente vê aqui de uma forma tão clara que as boas obras é o resultado dessa aproximação com Deus. As boas obras, elas são o resultado dessa aproximação com Deus, porque se a gente for para Romanos 3, eu gosto sempre desse texto, que é o retrato do caos. Eu gosto de falar do retrato do caos. Não há quem tema, não há quem busque a Deus, não há quem busque fazer o bem. Então, o homem natural, o homem apartado de Deus, ele está inclinado a praticar o mal e não o bem. Tá? E aí a gente vai falar mais pra frente, assim, mas Léo, tem alguns não crentes que fazem coisas boas. A gente vai falar, lá pra frente a gente fala. Mas a ideia então é que o homem natural é inclinado para fazer o mal. Só é possível fazer o bem aquele que já foi transformado, teve o seu coração balanceado, alinhado e balanceado, né? Direcionado ali pro rumo. Então, uma vez que eu me aproximo, eu posso fazer coisas boas. Uma vez então que Deus me alcança, e eu só aproximo porque Ele me alcança e me puxa. Uma vez que Ele me traz para si, veja, o movimento da salvação pela graça. É Deus então que me salva pela sua graça. Ele age então, né, trocando meu coração. E aí vem a habitação do Espírito, eu respondo com a fé. E aí eu sou levado a fazer boas obras, né? E aí uma coisa interessante dentro do que você falou, eu gosto de citar sempre, nesse aspecto, eu gosto de citar uma frase do John Piper. Porque muitas vezes as pessoas acham que conquistam alguma coisa com as suas obras,
ou então que elas estão de alguma maneira pagando por aquilo que Deus fez para elas. Como uma maneira de retribuição. Mas a gente fala assim, olha, Deus já fez tanto por mim, vou fazer por ele. Né? Como se Deus precisasse de você para fazer alguma coisa. Mas o John Piper vai falar que é o seguinte: uma vez que nós somos salvos pela graça, tudo que há de bom em nós e tudo de bom que nós fazemos é resultado da ação divina em nossa vida. Ou seja, é resultado da graça atuando em nós. Ou seja, quanto mais eu sirvo a Deus, quanto mais eu faço boas obras de maneira correta, mais eu usei da graça. Ou seja, eu sou mais devedor de Deus do que eu era antes. Mas isso não é algo ruim, porque a gente está devendo para Deus e a gente está ali usufruindo dessa graça. É um privilégio. Vale a pena, né? Definitivamente. Essa é a única dívida que vale a pena, gente. Não tem nem dúvida. Olha, aí, esse exemplo que você deu, eu lembro de uma vez que nós conversamos, você deu um exemplo. Tá. Que é aquela questão do retribuir, né? Que a gente está sempre querendo, de alguma forma, retribuir a Deus. E um exemplo clássico que eu gosto do Léo. É o convite que eu não fiz ainda. Que eu estou aguardando, mas tem uma justificativa, né? Esse período que nós estamos vivendo, a gente está mantendo... Tá difícil da gente cumprir os jantares, né? Mas o exemplo é o seguinte... Vamos ver se eu consigo contar aqui, viu? Agora eu vou fazer o inverso. É como se, em algum momento, eu ligasse, né, para o pastor Leonardo e os convidassem, né, para ir lá para casa, para jantar ou, né, pra gente... Vamos comer uma pizza? Dal, vai fazer uma pizzinha hoje à noite em casa, vamos lá ter esse momento, né? A Dani, todo mundo junto. E aí... ele vai, gosta, e aí na saída ele já fala: eu preciso também fazer um jantar lá em casa, eu quero muito poder retribuir esse jantar de hoje, esse carinho, né? E aí é esse ciclo de retribuições que nós, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, é natural. Faça, né? E na época do exemplo, eu não falei que isso não é necessariamente algo ruim de ser feito. Sim. Né? Isso tem a motivação toda por trás, né? Pode ser correto ou não. Mas o ponto é mostrar que a gente tenta retribuir as pessoas por aquilo que nós recebemos. E que a graça é quando eu recebo algo e eu não consigo, então, retribuir. Né? Então, quando a gente olha para esse exemplo, eu acho que ele retrata bem o que a gente quer falar sobre o usufruir da graça sem ter como pagar para Deus. Né? Eu simplesmente recebo. Quanto mais eu recebo, mais eu uso. Quanto mais eu uso, mais eu recebo. E aí vai só aumentando a dívida. Mas muito bom, gostei. E aí, a adoração é uma obra, não é mesmo? Mas quando a gente fala que a adoração é uma obra, que aí você vai me responder, eu pergunto assim, continua a pergunta: ela pode ser feita de qualquer jeito? Ou ela tem um padrãozinho, tem uma forma certa de ser realizada? Vamos lá. A adoração a Deus, ao Deus único, vivo e verdadeiro, né? É de fato uma boa obra. Nós, como seres humanos, tendemos a adorar muitas coisas, muitos pseudo-deuses, mas a adoração ao único Deus vivo e verdadeiro é uma boa obra. Ponto. Tá lá, ponto pacífico, tá nas escrituras. Se tiver problema com isso, precisa jogar sua Bíblia fora, comprar uma nova, né? Isso a letra tá muito pequena. Compra aqui. Agora tem a letra jumbo, tá acima da extra gigante lá. Pela minha é grande. E aí a outra questão está relacionada com se existe uma maneira correta de se adorar, se eu posso fazer de qualquer maneira, se eu posso fazer da maneira como meu coração se agrada, né? E perigo. Não, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Não, a gente não pode fazer necessariamente da maneira que te agrada. E aí eu vou te falar o porquê, né? Em primeiro lugar, a gente vive num tempo em que quem está no centro, no pensamento geral das pessoas, é o próprio ser humano. Então, normalmente, isso aqui é uma implicância que eu tenho aqui, normalmente são jovens que gostam de fazer mudanças na estrutura dos cultos, né? Não, você não é mais jovem, assim como eu não sou mais jovem. A gente já está caminhando para as 4 décadas então já passou essa juventude, todo mundo casado, né? Então não pode continuar, somos então. Adultos agora já consolidados. E aí, as pessoas querem fazer ajustes no culto de acordo com o tempo que nós vivemos. Então elas querem modernizar o culto, elas querem, né, criar ambientes específicos, climas específicos, com a ideia de tornar o ambiente mais atraente,
Em alguns casos eles dizem mais intimistas. Mas o ponto é que em última instância, o que eles querem mesmo é se agradarem ao prestar culto, né? Eu digo que a adoração, vamos pensar aqui no culto solene, né? O culto que a gente presta aos domingos. A gente resolve esse problema quando a gente lembra para quem a gente está prestando culto. A gente presta culto a Deus, não a nós, não é? Então, se a gente presta culto a Deus, a gente precisa recorrer à revelação de Deus para entender o que nós devemos ou não fazer nos cultos. Exatamente. E aí nós, como reformados, aderimos ao princípio regulador do culto. Mas que negócio é esse? O princípio regulador, ele afirma que se não é permitido nas Escrituras, então ele é proibido. Então, se algum elemento não é permitido, não é descrito, ele é então proibido. Existe uma outra maneira em que diz que aquilo que não é proibido é permitido. Tá. Então, se a gente fosse pegar isso, a gente falaria assim, olha, na Bíblia fala que não pode teatro no culto? Não. Porque na época nem, né, se a gente pegar no Antigo Testamento, nem existia isso aí, né? Exatamente. Então, Mas tem várias questões que a gente consegue analisar e chegar, isso. né? Aí fala assim, tem alguma proibição para passar filme no culto? Não tem, mas porque na época também não tinha filme, né? Então, a gente precisa fazer o contrário. É o que Deus especifica. E aí eu gosto muito de um exemplo que ilustra a minha tese, que está lá no Antigo Testamento, o livro de Levítico. Aí eu li essa passagem, inclusive, recentemente. E toda vez que alguém vem com muita inovação, eu falo assim, vai lá ler a história de Nadab e Abiú. Então, Nadab e Abiú, movidos pelo mais puro sentimento genuíno do seu coração, de querer trazer uma inovação para o culto, eles oferecem, a Bíblia diz, está descrito na Bíblia como fogo estranho. Esse fogo estranho era um fogo não descrito por Deus e, naturalmente, se não é descrito, ele não é aceito. Nadab e Abiú oferecem fogo estranho para Deus e simplesmente acontece com eles, eles morrem, né? Deus mata os dois no mesmo instante em que eles violam, então, esse culto a Deus. Tá? Então, a gente vê que Deus ele é zeloso, por isso a gente tem um livro de Levítico especificando tudo que deve ser feito para ele, né? Então, ele é muito zeloso com a maneira como ele quer ser adorado. Então a gente precisa ficar atento com as Escrituras, com os padrões apresentados na Escritura, para que a gente faça um culto agradável a Deus e não a nós. Então sim, a adoração é uma boa obra e não podemos fazer do jeito que o nosso coração bem entende. Por isso que Deus nos deixou a revelação escrita do seu ser, da história da redenção e da maneira como ele quer ser adorado. Que explicação clara. E já, você viu que já deixou os caminhos, se você ainda tem alguma dúvida, para você buscar. Em Levítico, eu tô lendo. E lá normalmente o pessoal não gosta de ler, né? E eu recomendo que você leia Levítico e recomendo que você procure no canal do YouTube de Pinheiros. A gente fez um programa direto ao ponto, extinto direto ao ponto, sobre Levítico. Sobre Levítico com o pastor Márcio Alonso. Recomendo fortemente que você assista esse programa e você lerá Levítico de uma maneira diferente depois desse programa. Muito bom. Fica essa dica para vocês e para mim, para recordar desse episódio, desse programa em si. E que saudade desse programa. Aí depois a gente fala, não vamos misturar aqui os assuntos. Vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante. Mas, então aí nós falamos com relação às boas obras, falamos como Deus vê, como Deus recebe, qual é a forma que a gente tem que buscar saber para fazer. E aí vem aquela questão assim, se eu já sou salvo, Cristo já morreu por mim, pelos meus pecados, né? Então, eu tô ok, tô tudo bem, tô zen, tá tudo certo. Eu tenho obrigações, eu tenho que obedecer, mesmo assim, tenho que executar, né, algumas tarefas. Como que é? Me fala. Porque tem muita gente que pensa também nesse extremo de não fazer mais nada, né? Eu falo que os extremos, nenhum dos dois está entendendo direito a Bíblia, né? Então, da mesma forma que você falou que Cristo morreu por todos os meus pecados, né? Essa é uma afirmação verdadeira. E isso pressupõe que existe um momento em que nós nos fomos convertidos por Deus. Existe um momento em que nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nesse momento, vou pegar esse momento na vida de um cristão e vou dizer assim, olha, Cristo morreu por todos os meus pecados, tanto os passados, quanto os presentes e os que eu cometerei no futuro. Isso
quando eu entendo essa afirmação, isso deveria me incomodar, deveria me levar a buscar uma vida com menos pecado. Mas por que isso, Léo, se Cristo já morreu por todos? Porque exatamente quando eu digo que ele morreu por todos e daí eu começo a levar uma vida desleixada porque ele morreu por todos, isso significa que eu não valorizo a obra que Cristo fez por mim e por você. Então, quanto menos pecados eu tenho na minha vida, quanto mais eu me esforço para ser um homem segundo o coração de Deus, um homem parecido com o meu Senhor Jesus Cristo, mais eu valorizo, mais eu honro a obra que ele fez por mim. Essa seria a primeira parte da resposta. Então, a segunda parte da resposta vai ser: uma vez que eu fui salvo, isso eu já falei que é uma resposta de fé, pressupõe a condução às boas obras. Então, todo cristão é chamado a obedecer o nosso Senhor. Jesus Cristo diz que, inclusive, aqueles que guardam os seus mandamentos, e aí quando fala guardar, pressupõe a ideia de obedecer, a ideia de cumprir, são aqueles que me amam. Então, o que as pessoas, eu falo que a gente faz separações que a Bíblia não faz. Né? Então, as pessoas tentam separar. Uma vez que eu fui salvo, eu não preciso fazer nada. Não, meu querido irmão, foi isso que eu pensei, mas não, meu querido irmão. O que Deus está falando para você é: uma vez que você foi salvo, eu te levo a uma vida que me agrada. Então, uma vez que eu te adotei como meu filho, aí Deus Pai, né? Quando Deus Pai nos adota como filho em Jesus Cristo, agora você tem que ser parecido comigo. Então agora você tem que buscar uma vida de santidade. Então, as boas obras, elas são um aspecto necessário, uma evidência daqueles que são verdadeiramente salvos. Não aqueles que acham que são, os que de fato são. Porque os que são, Jesus Cristo diz, né? Aqueles que amam, aqueles que guardam meus mandamentos, esses me amam. Jesus Cristo está mostrando a evidência de amar a Cristo. Isso é o Jesus Cristo que falou. A evidência de amar a Cristo é guardar os mandamentos, é obedecer os mandamentos. E os mandamentos pressupõem boas obras. Muito bom. E aí, quando fala dessa questão de amar a Cristo, amar os mandamentos, não fazer porque a instituição religiosa no qual ele está obriga, porque tem que, mas é fazer sabendo que está fazendo isso para Deus, mas não para homens, né? Você ter essa consciência desse amor. É fazer com a motivação correta. Correta. Né? Então, veja, isso vai lá no íntimo do nosso coração. E eu posso falar isso com uma certa propriedade, porque durante muito tempo eu fiz coisas dentro da igreja com a motivação equivocada. Então, fazendo, eu desagradava a Deus. Olha que negócio louco. Fazendo, eu desagradava a Deus. Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, acho que verso 23... ele vai dizer que quando isso para escravos servindo aos seus donos, eles deveriam fazer dando o seu máximo, porque em última instância eles estão servindo ao próprio Jesus Cristo e não aos seus donos. Então, quando nós colocamos em perspectiva que quando nós fazemos boas obras, nós estamos servindo ao nosso Senhor, né? Se for em Mateus 25, ele vai dizer que quando a gente dá um copo de água para alguém que precisa, é a ele mesmo que nós estamos dando. Isso a gente põe as coisas na perspectiva correta. Isso nos leva a entender de maneira adequada o que são as boas obras e qual deve ser a postura do nosso coração diante das boas obras. A gente não pode confundir uma instituição insistir, e eu acho que a instituição, na figura dos seus líderes, vamos pensar na igreja, o pastor sim tem que insistir para que as pessoas façam boas obras. Isso tem que gerar em mim um desejo de fazer, mas também fazer da maneira correta. Não é porque existem pessoas que fazem da maneira errada que os pastores têm que parar de ensinar que tem que ser feito. A gente vive um tempo muito estranho, que as pessoas assim, não, então eu não posso fazer pela instituição, então tem que parar. Não. É você que tem que arrumar seu coração aí com o auxílio do Espírito e fazer as coisas do jeito certo. Já tá na hora, né? Alguns já... Vamos lá, gente. Vamos fazer esse esforcinho aí, né? Vamos... E aí, você já até meio que respondeu, né? Que eu ia entrar aqui. A questão, nós somos pecadores, cometemos pecados constantes... Não constantemente, gente. Mas nós não estamos na plenitude ali de não pecar mais. Nós ainda pecamos. E... aí é o que nós estávamos falando, né? Como é possível que nós possamos... Como é que é possível, né? Que façamos boa obra e qual a nossa participação e como que ela é aceita por Deus? Então vamos lá. Que aí essa pergunta é importante. Nós de fato pecamos constantemente.
o que nós não fazemos e não devemos fazer é pecar deliberadamente. Deliberadamente, essa palavra boa. Então, assim, constantemente, todos os teólogos, todos não, muitos teólogos dizem que nós quebramos os 10 mandamentos todos os dias. Eu acredito, eu tenho certeza. Então, então nós pecamos constantemente, né? A nossa luta é que essa constância seja, né, cada vez menor, né, cada vez melhor. E isso é uma coisa. A outra coisa é, você perguntou primeiro da constância, né? Então, como nós podemos fazer boas obras? Então, eu já respondi isso de uma certa forma, quando eu falo que as boas obras são resultado da habitação do Espírito na vida do crente, que tem uma resposta de fé pelo qual ele se apropria dos benefícios da salvação. E aí, como salvo que nós somos, nós então buscamos fazer boas obras. Então isso é a maneira como nós, mesmo ainda pecando, né? Quando a gente for pensar, eu gosto de usar um termo que nós não somos mais pecadores, nós somos santos que lutam contra o pecado, na ideia de que nós não somos mais escravos do pecado porque Cristo nos libertou disso. Então nós vivemos essa vida lutando contra os nossos pecados e ao mesmo tempo lutando para ser obediente ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então isso é uma coisa. A outra coisa que você pergunta é: e como que essas obras são aceitas? Exatamente. Porque quando a gente olha no fim das contas, né, como diz lá no fim do dia, a gente vai ver que existem as nossas obras misturadas com os nossos pecados. Né? Eu falo assim, mas espera aí, como que a gente bate tudo isso no liquidificador lá na batedeira e entrega para Deus e Ele aceita? Né? As Escrituras apontam para nós, né? E aí se você quiser ler isso de uma maneira mais sistematizada, vai na Confissão de Fé de Westminster, o capítulo das boas obras, e as Escrituras vão nos mostrar que as nossas boas obras só são boas porque elas são aceitas por meio de Cristo. Então eu já dei esse exemplo aqui, aquela ideia de que nós passamos de ano com um boletim de outro, certo? Ótimo. Então, né, Jesus Cristo passou na prova, a gente está usando o boletim dele de uma maneira legítima para passar de ano. Mas a ideia, então, é que as nossas boas obras só são aceitas por Deus porque elas passam por Jesus Cristo. É Cristo, então, quem as entrega. E aí, fica tudo certo. Né? E tudo resolvido, né? Porque às vezes a gente fala assim, tá, né, tudo certo e nada resolvido. Não, tá tudo certo, tudo resolvido. Amém. Né? Porque em Cristo, daí que a gente tem que olhar para a beleza da obra de Cristo. Que ele foi tão perfeito que ele consegue, então, pegar as nossas obras e entregá-las diante do Pai. Então, por isso que as nossas obras podem ser boas e é por isso que elas podem ser aceitas por Deus. Porque nós temos como Senhor, como nosso dono, aquele que encarnou nessa terra, viveu uma vida de obediência, obedeceu todos os mandamentos, em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Ele dá a sua vida sacrificialmente, ele morre pelo nosso pecado. E ao mesmo tempo que ele dá a sua vida, ele diz que ele a toma de volta. Ele então ressuscita dos mortos, é levado aos céus e está sentado à destra de Deus no trono, reinando soberanamente. Amém. Só por isso que as nossas boas obras são aceitas. Só por isso, gente. E aí alguns podem perguntar, mas está muito fácil, né? A pessoa vive, faz ali e aí depende de Cristo. É porque ele não entendeu o evangelho, porque nós somos dependentes, a gente reforça, não são nossas obras, gente. E ele não entendeu o quão ruim ele é. O quão ruim, porque assim, quando a gente tem uma visão adequada de quem nós somos, a gente começa a pôr as coisas nos seus devidos lugares. Exatamente. Então, uma das coisas mais importantes, né, que tem dentro da vida cristã é ter uma percepção correta acerca de si mesmo. É conseguir olhar para as Escrituras, olhar para a sua vida e ver quem você é. E aí você vai ver que você é idólatra, que você é assassino, que você é adúltero e que por aí vai, né? Então, quando a pessoa tem a ideia de quem ela é, ela fica mais humilde. E aí ela vai entender o porquê que ela depende de Cristo. Eu não sei se eu posso compartilhar esse comentário, mas é bem rápido, é um testemunho bem rapidinho. Não sei se eu posso, mas eu vou. Exatamente, não sei se eu posso, mas eu vou, a gente não segura, né? Já começa a falar. Mas eu lembro que quando eu tava bem no começo da IPP, né? E teve uma das primeiras conferências lá de avivamento e eu participei, aí tinha uns cursos, né? Porque antes
antes do Covid, né? Então tinha uns cursos, umas classes, a gente dividia. As oficinas. E eu fiquei uma com o reverendo Arival sobre oração. E eu só tinha lá na sala um monte de pastores, assim, né? E eu falei, oh Deus, será que tô na classe certa, né? Mas falei, é bom, o que eu vou aprender? Tô na classe certa, eu vou ouvir de todo mundo. E eu vi das batalhas, né? E todo mundo ali compartilhando. E o estudo muito profundo, muito bonito. E aí, no segundo dia, eu fui pra casa naquele dia à noite. E eu fui à noite e comecei a orar. Falei, vou praticar aqui do jeitinho, né? E comecei a orar. E eu não conseguia mais orar, só chorava. E era como se fosse um filme da minha vida passando. E aquilo tudo vinha, coisas que eu não lembrava. E eu vinha tipo, Deus me perdoe, perdão por isso. Pai, me perdoe, Pai, Senhor. Deus, eu não tenho mais palavras. E ali na oração, e aquele choro, e muito choro. E aí eu lembro que eu cheguei no dia seguinte e eu encontrei o reverendo ali pertinho, o reverendo Arival, pertinho do bebedouro. E eu não conversava ainda com ele, né? Não tinha tanta intimidade. Não tinha intimidade. Não que eu tenha, mas é diferente. Agora ele já sabe quem você é. Agora ele já sabe quem eu sou. Mas eu lembro que eu cheguei e falei, reverendo, Aí ele falou, oi minha filha. Quando ele falou minha filha, eu falei, eu descobri uma coisa. Aí ele, o que, minha filha? É que eu sou muito pecadora, eu sou má. É bem por aí. Eu quero chorar. E eu comecei a chorar e as palavras não saíam e eu chorando e ali no hall todo mundo, né? E as pessoas chegando pra começar a conferência e ele batendo no meu ombrinho. Ô, minha filha, todos nós somos. Eu não, reverendo, mas eu sou muito má, eu sou muito pecadora. É verdade também. Ele mas todos... E aí, naquele momento ali, ele orou rapidinho, né? E já liberei, porque ele tinha que subir. E eu fui, e eu chorando. Depois que caiu a ficha, né? Eu no meio de todo mundo ali, chorando compulsiva. Tipo, quem é essa? Mas é interessante que tem hora que a ficha cai mesmo. E isso mostra que você já não é mais jovem quando você usa essa expressão. A ficha cai. Né? É um pouquinho antiga, né? Já nem existe mais esse tipo de telefone. Nossa, me entreguei. Olha como a simples palavra entrega, né? Mas é interessante isso. E a gente precisa ter esse reconhecimento, saber mesmo. E aí vem para a última pergunta. Sabe o que falar, né, daquelas pessoas que ainda não têm um coração regenerado, não são regeneradas e que elas praticam boas obras, que nem muitas ajudam ONGs, ajudam projetos sociais e muitas até saem em redes nacionais, né? Tipo a Madre Teresa de Calcutá. Exato, ótimo exemplo, que é uma referência da bondade, né, quando se fala. E aí, o que falar dessas pessoas quando elas fazem tudo isso? E aí eu te pergunto, Deus recebe, né? Ele recebe todas essas boas obras? Como que a gente... Então vamos lá. A gente já começa que, por padrão, elas não são boas. Então elas não são boas obras. Elas são obras más. Por mais que aos olhos da humanidade ajudar aquele necessitado seja bom, isso não se torna bom diante de Deus. Por isso que a questão é quando a gente põe Deus em perspectiva. E aí, as nossas obras, como eu já falei, elas só são boas porque elas são aceitas em Cristo. Aqueles que não são de Cristo não têm esse acesso. Então elas não são boas. Como eu respondi na primeira pergunta, eu falei que as boas obras... Lembra que eu falei, vai responder a pergunta lá depois? As boas obras são resultado da habitação do Espírito Santo e da resposta de fé do crente. E eu já falei que já era cristão, eu falei da habitação do Espírito e falei da fé. Essas pessoas não têm Cristo, elas não são habitadas pelo Espírito e elas não possuem a fé verdadeira, que é a fé salvadora. Então, só por esses 3 critérios, só entre aspas, a gente já vê que essas obras não são aceitas por Deus, elas não são vistas por Deus como algo agradável a Ele, ajuda a pessoa a não ter fome, mas isso é, ao mesmo tempo, um tapa na nossa cara como crentes. Eu ia falar isso agora. Porque aí, se tem alguém precisando fazer, quer dizer que nós estamos falhando como cristãos. Né? Ao invés de muitos quererem aí atribuir essa responsabilidade ao Estado, Jesus Cristo nunca fez isso, ele atribui isso ao crente. Por isso a gente não tem que buscar um Estado que seja aquele que mantém todo mundo. Quem tem que fazer esse papel são os crentes, a igreja, e o Estado tem que cuidar de outras coisas, né? Mas isso fica para outro dia. Mas só para falar então que se tem alguém fazendo é porque nós não estamos. Então por isso assim, isso enche meu coração de alegria, apesar do momento difícil, o pastor Arival ter puxado
essa iniciativa das cestas básicas em meio à pandemia. A gente já fazia uma assistência local, né, através da nossa junta diaconal, né, que tem ao longo dos anos se esforçado e melhorado muito nesse trabalho, tem sido uma bênção de Deus. Mas com a influência que a gente tem tido, né, e quanto mais te é dado, mais te é cobrado, com maiores responsabilidades, né, Deus, então, não tenho dúvidas que Ele cobrará de nós o fato de nós não fazermos ou fazermos isso. Então, eu fico muito feliz quando o pastor Orival puxa essa iniciativa, que começou meio despretensiosa e hoje está, graças a Deus, aí, arrecadando bastante. A gente tem contribuído, algumas cestas ficam na minha sala, então eu vejo as pessoas vindo pegar, eu converso com algumas delas. Ai, que e a gente legal. vê a maneira como Deus tem nos usado, e isso é graça, e como essas pessoas têm sido abençoadas e quantas pessoas estão sofrendo. Então, assim, é responsabilidade da igreja fazer boas obras. A gente não pode terceirizar, né? É responsabilidade do cristão fazer boas obras. Então a gente não pode terceirizar essa responsabilidade. Então, a dos não crentes não são aceitas, por mais polêmico que isso possa parecer. Da Madre Teresa, não eram boas obras aos olhos de Deus, por mais polêmico que isso possa ser. Mas a do crente porque não por conta da nossa capacidade, mas por conta da capacidade daquele que nos salvou. Gente, isso não são as palavras daqui da Igreja Presbiteriana, mas são bíblicas, tá lá. Gente... se for culpar com alguém aí, né? Tá nas escrituras e você pode culpar a minha interpretação. Isso... Agora... Mas está de acordo com a confissão de fé, acordo. Que são aí as bases doutrinárias da Igreja Presbiteriana do Brasil. Exatamente. Léo, amei, eu acho que foi de forma clara. Comente aí no chat, você que está participando, se ficou claro, se tem alguma dúvida. Então participe. Agora eu quero chamar um desenho para a gente fazer uma reflexão. Adoro desenho. Eu acho que eu acertei no desenho. Adoro desenho. Não quero ser confiante demais não, mas vai aparecer na sua telinha aí. Ó, o que você acha? Ixi... O cristão nunca é o centro, até quando ele é chamado para ser exemplo. Só o se for um imitador. Isso aí a gente pode pegar as palavras de Paulo, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? No fim das contas, quando ele coloca nessa ideia de que nós somos o centro, quando nós temos que ser exemplo, nós deixamos de ser o centro porque nós imitamos alguém, né? Nós deixamos de ser o centro porque nós imitamos alguém. Então nós somos uma réplica, entre aspas, barata daquele que é perfeito. Isso já para não ficar dúvida no seu coração. Exatamente. Mas foi... Trouxe uma boa reflexão. Foi diferente dos que eu já rejeitei aqui, né? Eu tô acertando. Eu sou muito chato, né? Eu sei disso. Eu tô indo no caminho mais próximo do certo, porque eu tô indo no Entendendo o Tom. Entendendo o Tom, gente, é uma página que você pode seguir no Instagram. Entendendo o Tom, ali, _ oficial. É um pastor que escreve essa charge, ele que faz os desenhos, essas ilustrações, então... Ainda bem que tem alguém que faz isso, porque eu não tenho essas habilidades. A margem de erro, né? eu ia nos outros, não que os outros, né, tinham umas mensagens que tem que analisar bem profundo para tirar o... Mas principalmente quando o convidado é chato e fica arrumando implicância, né? Eu sei Aprendo muito com você, Léo. Olha, eu aprendo demais. Deus tem sido um trabalhar, assim, de Deus muito grande na minha vida. Que bom, graças a Deus. Olha, obrigada mais uma vez. Agora, pra gente concluir esse tema, ó, Rapidex, eu quero chamar uma pessoa, convidar um vídeo, eu ia falar, convidar uma pessoa linda, que eu admiro demais e que ela gravou uma mensagem tão especial referente a esse tema, ela contribuiu de uma forma muito legal. É a Débora Nóbrega, ela que participa também aqui do IPP TV, grande em um Débora. quadro do Baú IPP, e é a nossa querida... A moça do sorriso fácil. Moça do sorriso fácil, gente, ela é linda demais. Vamos chamar o vídeo, por favor. Olá, vocês estão bem? Eu espero que estejam muito bem. Eu estava aqui refletindo e pensei em uma breve situação. Imagine só se você mora num lugar que só tem água barrenta, água suja, e faz tempo que você não sabe mais o que é beber uma água fresquinha, pura. E você pede a Deus e clama a Deus, por favor, o que eu mais quero e desejo nesse momento é uma água pura, limpa, só isso. Deus vai lá
e envia alguém para te dar um filtro, o melhor filtro de última geração, que sai água gelada, água potável, limpa toda a água. Você nem imaginava que ganharia um filtro, porque afinal você só queria beber uma água limpinha, matar a saudade. Mas o filtro foi além do que você imaginava. E aí, o seu vizinho bate lá na sua porta, mas sem saber do filtro. E ele te fala: olha, o que eu mais desejo nesse momento é tomar uma água fresquinha. Que saudade, só tenho água barrenta. E você pega e diz para ele: olha, que Deus conceda o desejo do seu coração. Você vai conseguir, tenha fé, que Deus te abençoe. Eu vou orar por você. E você fecha a porta, sabendo que você acabou de ganhar um filtro que foi além do que você imaginava. Bom, todo esse exemplo foi para lembrar do que Tiago fala lá em Tiago 2. Ele fala do que adianta uma fé se ela não é comprovada por as nossas ações, que uma fé sem obras é morta. Então, assim como aquele cara ou aquela pessoa que recebeu um filtro que ia além do que ele imaginava, quando seu vizinho foi ali contar do seu desejo, ele deveria ir alegre e oferecer água. Nós recebemos a salvação. Não dá para ter recebido algo tão grandioso que a gente jamais seria capaz de pagar, sentar e esperar. A gente vai e faz boas ações como forma de gratidão ao que Deus fez por nós. É isso. E para você? Qual é a relação de fé e obras? Excelente, muito boa, muito bom vídeo, excelente palavra também. Obrigada, Débora, pela colaboração. Amei a história, é isso mesmo, né? Às vezes a gente pede tanto para Deus, a gente recebe aquilo, e quando a gente pode retribuir também com um trabalho, com uma ação, com o próximo, às vezes a gente, né, acaba pecando por não fazer. E é Deus que faz, né? Deus que opera tudo em nossas vidas. Definitivamente. Léo, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. E até mais, se Deus quiser. Né? Se Deus quiser, semana que vem, né? Conto com você aqui. Aproveitar aqui que o Léo ainda tá sentadinho. Eu já vou chamar agora a Lídia Dickel. Ela vai trazer uma notícia bem bacana sobre parceiros, sobre ser os parceiros da IPP-TV. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, você que está nos assistindo. O que eu venho falar aqui para você é: seja um parceiro IPP-TV. É isso mesmo. Está gostando de todo esse conteúdo? Você pode ser um parceiro nosso para ajudar essa TV se manter no ar. E como que faz? É muito fácil. Acesse o site ipp.tv.br e clique lá em ajudar a manter este projeto e colocar o valor lá de R$ 40,10 ou qualquer valor, mas lembrando que qualquer valor que você colocar, é importante colocar o 0,10 centavos para direcionar para IPP-TV. Então, você pode ajudar a campanha Parceiros IPP-TV. Depois você preenche um formulário para concluir, coloca lá sendo cartão de débito ou também no boleto. Tem várias opções para você ajudar e finalizar o seu cadastro, e você já estará contribuindo para que essa televisão se mantenha no ar. Você pode ser um parceiro, abençoar, lembrando que essa televisão é missionária e a gente conta com você. Esse é o recado de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando aí da programação e também que você seja um parceiro. Lídia Dickel para o Sempre Juntos. Muito bom, Lídia. Obrigada pela matéria, né, pela essa notícia. E é isso mesmo, gente. Fica o convite para você que está em casa. Se você é abençoado com essa programação, você pode colaborar com essa campanha. Mas eu vou reforçar um detalhe extremamente importante. Não importa o valor que você queira doar ou colaborar, mas é fundamental que você, em qualquer valor, ponha os centavos no final ali, né, da colaboração, porque senão, às vezes esse valor é uma conta só, ele pode ir para outro destino. Então, eu quero reforçar essa informação, que é muito importante. Em qualquer doação que você fizer para a nossa igreja, desde as cestas básicas,
qualquer uma que você fizer, você precisa pôr os centavos que aparecem no final da campanha, né? O das cestas é 90 centavos e o da IPP-TV é 10 centavos. Então, por quê? E da junta é 70 centavos, todos os projetos, né, da plantação de igrejas. Por quê, Tainá? Por que tem que pôr esses centavos? Eu quero pôr um valor grande, mas põe os centavinhos no final, porque quando cai na conta, o financeiro, a pessoa responsável, ela vai saber para quem que ele tem que destinar aquele valor, para qual obra. E com certeza, quando você faz a doação, você quer que seu dinheiro vá para aquela doação específica ali, que você sentiu vontade de ajudar. Então, se atente a isso, tá bom? Bem, gente, e o que bombou nas redes? O que bombou nas redes é esse post do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele faz uma analogia da Bíblia com a vida, de uma forma muito interessante, né? Ele lembra que a Bíblia diz que hoje é um tempo oportuno. Exatamente, né? Tempo oportuno para o arrependimento, tempo oportuno nos voltarmos para Deus, tempo oportuno para recebermos pela fé a oferta da salvação. E é o que nós falamos, né? Hoje, eu acho que tem tudo a ver, é o tempo oportuno da gente rever muitas questões, voltar para Deus, orar e pedir tantas mudanças na nossa vida, né? Para que o Espírito Santo faça obra em nós. E nós ficamos por aqui. Lembrando que, claro, você viu esse post, você pode segui-lo nas redes sociais, que é @HernandesDiasLopes. E, claro, nós aqui da IPP-TV, @ipp.tv. Gente, nós ficamos por aqui. Lembrando que hoje, às 20 horas, tem Fé e Ciência. Então, assista esse programa, ele é muito legal. E nós nos despedimos. Até amanhã, né? Se Deus quiser. Um beijo. Tchau!